Repercutindo no mundo inteiro, que é aquele fato que aconteceu lá na cidade de Suzano, em que aquelas duas pessoas entraram, atiraram, mataram e feriram várias pessoas, né? Tô lembrando aqui, né, Luciano, daquela tragédia do Colégio Goiás que nós tivemos aqui recentemente, aqui em Goiânia também, em que estudantes foram mortos. O estudante chegou lá armado, começou a atirar. A gente quer discutir aqui no Jornal do Meio-Dia, você está mandando participação, inclusive a gente fez a seguinte pergunta, não é? O deputado, aliás, o senador Major Olímpio disse o seguinte lá, que se pessoas estivessem armadas lá dentro, poderia talvez ter reduzido a intensidade dessa tragédia. Será que esse é o caminho? É importante a gente colocar para você, telespectador, pensar nisso, porque nós estamos pensando, trouxemos pessoas contra e a favor, né? O Luciano, inclusive, a gente tem uma reportagem exclusiva desse detalhe também. Porque justamente diante dessa comoção de Suzano em São Paulo, nós fomos atrás de mais informações sobre as investigações daquele atentado que nós tivemos também aqui no Colégio Goiás, na capital. E tivemos acesso com exclusividade a fatos inéditos dessa investigação. Você confere agora os detalhes com a repórter Rosane Ferraz. Os detalhes a serem divulgados a partir de agora são exclusivos. Colégio Goiás, Goiânia, 1 ano e 5 meses após o ataque que deixou 2 mortos e 3 feridos. O jornalismo da TV Serra Dourada tem acesso com exclusividade a partes da investigação sobre o caso. O relatório final da Polícia Civil revela que a intenção inicial do aluno atirador seria atingir toda a família de um dos mortos, João Pedro Calembo. Na investigação, policiais declararam ter encontrado na mochila do menor atirador uma folha da agenda de João Pedro, arrancada em sala com o endereço dos pais de João Pedro Calembo. Só que o ataque ocorreu na sala de aula onde estavam 30 pessoas. Não houve tempo para reação. Outro detalhe é que o primeiro tiro foi disparado com a arma ainda na mochila, por acidente. Ao todo, foram 12 disparos na sala. 1 tiro para baixo dentro da mochila, 2 tiros contra João Pedro na boca e no braço, outros 7 tiros atingindo mortalmente João Vitor e os demais alunos. A investigação comprovou ainda que a pistola foi recarregada. Outra informação comprovada foi a de que o menor poupou a coordenadora da morte. No relatório policial consta que ele atirou para trás, para que a coordenadora se afastasse. Por outro lado, a polícia não teve dúvida que o atirador estava tomado por ódio e raiva. Atirou a queima-roupa contra os colegas mortos por ele. Apreço à violência. Nos documentos exclusivos, consta que na mochila do adolescente foram encontrados desenhos de conteúdos violentos ligados a movimentos extremistas como o nazismo. Uma imagem da cruz suástica foi encontrada na parede do quarto dele, símbolo de uma memória triste marcada por atrocidades. Livros com conteúdos de revolta. Na mochila de João Pedro, um dos mortos, estavam conteúdos em defesa do cristianismo, judaísmo e das minorias sexuais. Meu filho era cristão, né, um filho ativo, ele sempre teve cuidado com as minorias, sempre foi um filho atencioso, estudioso. Na investigação constam relatos de que em uma escola onde o atirador tinha estudado anteriormente, os professores já haviam documentado o comportamento agressivo e a dificuldade de socialização. Aqui, a direção alerta que o aluno gostava de desenhar armas, facas e caixões. O relatório final sugeriu que o menor já trazia desde a infância traços marcantes de personalidade, voltada para práticas violentas e agressivas e para massacres. Admiração por memória sanguinária, fascista e cruel. Esses pontos fizeram o delegado responsável pela investigação concluir que a alegação de bullying teria sido um simples pretexto do atirador para que esse ímpeto de morte, segundo o delegado, se deflagrasse em sua alma para colocar fim à vida daqueles que, na imaginação desse adolescente, pudessem ser responsáveis pela infelicidade dele. No material que a TV Serra Dourada teve acesso com exclusividade, a mãe do atirador, uma policial militar, disse que nunca precisou repreender o filho e também que nunca tinha tido nenhuma reclamação da escola em relação ao mau comportamento dele.
Só que provas que constam na investigação mostram o contrário, que em maio de 2012, a direção da escola onde aconteceu a tragédia solicitou avaliação neuropsicológica do menor, que, segundo a direção, estava inquieto, disperso, com comportamentos agressivos. No inquérito policial também foi anexado um aviso da direção da escola onde ele estudou anteriormente, isso em 2011. Um aviso dos diretores, emitido em 29 de abril de 2011, solicitava uma avaliação psicológica do aluno por mau comportamento. São provas documentais que geram questionamentos. Será que esse menor teve a ajuda que precisava? E o acompanhamento psicológico poderia ter evitado a tragédia? O fato registrado em Goiás reacende as discussões após a tragédia em Suzano. Em São Paulo, tudo foi registrado por câmeras da escola. Os alunos estão no pátio. O assassino entra de cara limpa usando boné, mochila e dá início à matança. São cenas chocantes. O atirador dispara para todos os lados, abandona a mochila e tira o blusão. O segundo assassino entra correndo e dá início a uma sequência de cenas selvagens e macabras, usando um machado pequeno. A gravação também mostra o desespero dos estudantes, o rastro de sangue pelos corredores da escola, uma tragédia que deixou 10 mortos. A investigação mostra que a ação em São Paulo foi planejada. Uma tragédia que aqui em Goiás fez pais de alunos vítimas do ataque no Colégio Goiáses reviver o sofrimento. A gente reviveu, tudo que nós passamos no dia 20 de outubro e isso é muito ruim. Porque a gente queria que outras famílias não passassem por aquilo que a gente passou. Para o pai de João Pedro, a morte do filho e do outro aluno poderiam ter sido evitadas. Eu acho que poderia ter sido evitado. De que forma? Da forma que você hoje, um olhar mais atento aos filhos, Se você tiver um olhar, um cuidado maior com os filhos, você consegue detectar os problemas em casa. Olha, vamos aprofundar mais esse assunto que realmente está mexendo com o Brasil inteiro. Por isso, nós estamos recebendo aqui para debater primeiro essa questão do armamento. Nós estamos recebendo aqui o advogado Roberto Serra, que representa a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Também. E o deputado estadual Major